espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai resolver nosso último exercício dissertativo de Física da FAMERP 2022, realizado pela VUNESP. O último exercício a gente bateu o olho, já viu um circuitinho ali, uns resistores, uma bateria, a gente já sabe que é um exercício de elétrica. E ele fala que um circuito semelhante ao da imagem pode ser encontrado em alguns termômetros digitais. Nele estão ligados uma bateria de 5 volts, um amperímetro A e 4 resistores, R1, R2, R3 e R4, de resistências elétricas 5 ohm, 10 ohm, 25 ohm e 50 ohm, respectivamente. R1 aqui, R2 aqui, R3 lá embaixo e R4 no final. Quando a chave S é ligada, o circuito é chamado de ponte de Wheatstone. Eu acho que é assim que fala. E a gente conhece ele, né? Mas na letra A ele quer que a gente pense na chave desligada, então essa última parte aqui, essa partinha do meio, é como se nem existisse, como se tivesse nada lá dentro, então a gente vai esquecer isso. Se você não sabe a ponte de Wheatstone, tá tudo bem, é só um circuito normal. E ele quer saber, de novo, duas perguntas. A primeira pergunta, qual a resistência equivalente em ohms desse circuito? E a segunda pergunta, qual a intensidade da corrente total que atravessa em amperes? Então vamos começar. Vou redesenhar o nosso circuito de um jeito que fique um pouco mais tranquilo, do jeito que a gente está acostumado. Então, se a gente pensar ali a partir do ponto Czinho, a gente viria reto aqui o R1, depois para o R2, chega no ponto Dzinho. Outro caminho, a partir do Czinho, seria passar pela R3, depois pela R4, também chega no Dzinho. Então, a gente tem esses dois resistores, R1 e R2, em série, e os dois ali de baixo também estão em série, mas eu vou começar pelos de cima. Para eu calcular a resistência equivalente entre eles, é só somar. R1 mais R2, lembra que era respectivamente? Então, R1 é 5, R2 é 10. Então, a resistência equivalente dá 15 ohm. E lá embaixo, a gente tem o R3 e o R4 também em série. E aí, a equivalente vai ficar 25 mais 50, que dá 75 ohm. E se a gente redesenhar nosso circuito, vai sobrar só um resistorzinho lá em cima, o outro aqui embaixo. O de cima de 15 ohm, de baixo de 75 ohm, eles estão em paralelo agora. Lembra? Tem dois caminhos, aí a corrente se divide, eles não estão mais na mesma linha. E aí, estando em paralelo e tendo só dois, a gente pode usar aquela regra mais fácil de que a resistência equivalente vai ser o produto pela soma. Caso você não lembre, é só fazer 1 dividido pela resistência equivalente, igual sobre R1 mais 1 sobre R2, mas aí a fração dá trabalho. Então, eu vou fazer do jeito mais fácil, que é produto pela soma. Produto significa um vezes o outro e soma significa um mais o outro. 15 vezes 75 não é uma conta que me agrada, então eu vou deixar ela lá e vou somar. Somar é mais fácil, né? 75 mais 10 dá 85, com mais 5 dá 90. E 90 eu consigo simplificar por 15, porque eu sei que 15 mais 15 é 30, com mais 2 dedinhos dá 60, com mais 2 dedinhos dá 90. Então, 15 dividido por 90, eu sei que vai ser o 6 embaixo e o 1 em cima, simplificando. E aí a conta que a gente tem que fazer é só 75 dividido por 6 que eu fiz ali em cima, caso você não lembre como faz essa divisão. 7 na tábua do 6 dá 1, que é o próprio 6, tira 1, abaixo 5. 15 na tabuada do 6, 6 vezes 2 é 12, 6 vezes 3, 18, passa, então tem que ser 2. Tira 12, sobra 3. E aí não tenho mais ninguém para baixar, então eu vou botar uma vírgula, 12, alguma coisa, e pondo a vírgula vem um zero ali. E aí vai ficar 30 na tabuada do 6, que dá 5, então 12,5, e daí sobra o resto do zero, porque dá 30 certinho. E a nossa resistência equivalente é 12,5 ohm, e essa é a primeira parte da resposta da letra A. E a segunda parte é a corrente. Então eu vou desenhar de novo o meu circuito, só que agora eu vou desenhar ele completo, com uma resistência equivalente, uma única resistência que sobrou de 12,5 ohm, a bateria era de 5 volts e a gente quer saber a corrente. Então é só a gente fazer o URI. 5 é igual a 12,5 vezes I, vou passar dividindo, vai ficar 5,0 dividido por 12,5, que aí eu já igualei as casas, e a conta que a gente tem que fazer é basicamente 50 dividido por 125, que não é uma conta muito legal de se fazer. Então, eu vou simplificar por 5 em cima e embaixo, ficar 10 dividido por 25, que 25 vezes 5 é 125. E se a gente simplificar mais uma vez, por 5, em cima vai ficar 2 e embaixo 5, 2 quintos, é 0, e fica 20 na tábua de 5, que dá 4. Então, nossa corrente é 0,4 ampere. E essa é a segunda parte da resposta da letra A. E aí a gente vai para a letra B, voltou o meinho ali normal, porque na letra B a gente vai ter a chave fechada. Aí ele fala para a gente considerar esses resistores trocados por outros 4 resistores que a gente não conhece os valores
Então, eles não têm mais aqueles valores lá de cima, eles têm valores desconhecidos. E a chave foi ligada, então fechou aqui. Percebeu-se, então, que o amperímetro mediu uma corrente de valor nulo, ou seja, não passava corrente entre os pontos A e B do circuito. Então, fechei aqui, a corrente que passa por aqui é zero. Isso significa que a nossa ponte de Wheatstone está em equilíbrio. E ele quer que a gente prove que os valores dos novos resistores estão relacionados por R1 vezes R4 igual a R2 vezes R3. Então, ele basicamente quer que a gente fale como chega nessa fórmula que é tradicionalmente conhecida como a fórmula da ponte de Wheatstone. Quem só decorou a fórmula vai ficar meio difícil, né, gente? Mas vamos lá. Então, o que a gente sabe que está acontecendo ali? Pelo que a gente está vendo. Se não passa corrente entre o ponto A e o ponto B, significa que a DDP entre A e B é zero, tá? Então, vamos imaginar a nossa corrente. Veio uma corrente aqui, está desenhadinha já, está subindo aqui pela esquerda. Na hora que ela chega no ponto C, ela se divide. Uma parte que eu vou chamar de I1 vai para cima e uma parte que eu vou chamar de I2 vem aqui para baixo. O I1 vai chegar lá no ponto A. Se tivesse corrente passando pelo amperímetro, uma parte viria para baixo e outra parte iria para o D, mas nenhuma corrente está passando pelo amperímetro. Então, o próprio I1 vai continuar pelo R2 e vai chegar lá no ponto D. Eu sei que a corrente que tinha antes, que era o I, se dividiu em I1 mais I2, porque ele se dividiu em duas partes. E eles vão se juntar depois lá no D. Então, o I1 chega no D, o I2 também chega, porque do B para o A também não tem corrente, né? A mesma parte. E aí, a gente tem a mesma união ali no nó D. Se a gente pensar entre A e B, a gente já tinha comentado que a DDP é zero. Isso significa que, se a gente pensar, o que significa DDP? DDP é diferença de potencial. A diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é o potencial do ponto A menos o potencial do ponto B. Como é que a gente diferencia o jeito de escrever? Diferença de potencial, a gente usa o U e só o potencial a gente usa o V. Então, o VA menos o VB é zero. Isso nos faz concluir que o VA é igual ao VB. Guardem essa informação. Vamos pensar em outras coisas que podem estar acontecendo aí. A gente conhece a primeira lei de Ohm tranquilamente, né? Então, vamos olhar para o R1. Vou chamar de U1, a DDP que está ali entre o ponto A e o ponto C, que é onde está o R1. R1 é a resistência dele, e 1 é a corrente que está passando por ele. Então, eu já sei que o U1 vai ser o VC menos o VA, que é a DDP. E isso vai ser R1 vezes I1. Eu vou fazer a mesma coisa para todos os outros R's, de todos os outros resistores, e depois a gente vê o que dá para a gente pensar, tá bom? Então, vamos para o R2. O R2 está aqui do lado, a corrente que passa por ele também é I1. Então, o U2, que é VA menos VD, é R2 vezes I1. No 3, a gente tem I2, então I2 vezes R3 é igual a VC menos VB. E no último, a gente tem VB menos VD igual a R4 vezes I2. Tudo bem, então vou ignorar os U's ali e vou olhar só para o outro lado da equação. Se a gente lembrar que o VA e o VB são iguais, quando a gente olha para a primeira equação, que era VC menos VA, e a terceira equação, que era VC menos VB, se o VA é igual ao VB, então VC menos VA é a mesma coisa que VC menos VB. Então, essas duas equações são iguais, porque VA menos VC é a mesma coisa que VC menos VB. Eu falei ao contrário. VC menos VA é a mesma coisa que VC menos VB. Então, R1 vezes I1 é igual a R3 vezes I2. Isso não ajuda em muita coisa, né? Mas guarda essa informação que ela vai ser legal. Vou passar para lá. Agora eu vou olhar para as outras duas. VA menos VD e VB menos VD, se o VA é igual ao VB, então também é igual. VA menos VD e VB menos VD são iguais. Então, R2 vezes I1 é igual a R4 vezes I2. Vou chamar essa equação de 1 essa equação de 2 e vou montar um sistema com essas duas equações. R1 e 1 é igual a R3 e 2, e na de baixo, R2 e 1 é igual a R4 e 2. E aí a gente está quase chegando no que a gente quer provar, né? Tá vendo que a gente quer provar só a relação entre os resistores. Já está melhorando, mas tem umas correntes atrapalhando a gente ali. A gente nunca que tem correntes atrapalhando a gente ali. Então, o que a gente faz para sumir com essas correntes? Vou dividir a equação de cima pela equação de baixo. Presta atenção. Então, é como se eu passasse um traço ali no meio. Então, fica R1 e 1 sobre R2 e 1, e o outro R3 e 2 sobre R4 e 2. A gente tem I1 em cima e embaixo e 2 em cima e embaixo. Dá para cortar os dois, simplificando qualquer número dividido por ele mesmo dá 1, né? Então, some dali. E, para terminar, a gente multiplica em x. R1 vezes R4 vai ser igual a R2 vezes R3,
que é justamente o que a gente queria provar. Então, usando apenas a primeira legião, que é o Uri, e todo esse raciocínio no nosso circuito, a gente conseguiu provar essa relação já conhecida da ponte de Wheaton, e a gente acabou a letra B, e a gente acabou a prova da FAMERP, acabamos muita coisa hoje. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Vocês já conheciam essa demonstração aí da ponte, ou vocês só tinham decorado a relação? Me contem o que vocês acharam, e amanhã a gente continua com as nossas resoluções de questões dissertativas da VUNESP 2022, mas amanhã a gente vai começar as questões dissertativas da Santa Casa. Então continue acompanhando, a gente se vê de novo amanhã. Tchau, tchau, fiquem bem.